Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô assim aproveitando esse tempinho livre e tô fazendo um vídeo atrás do outro. Bom, eu resolvi fazer essa tag, tá? É por fora do Brasil. E eu decidi fazer porque, assim, eu quero que vocês conheçam, quem não me conhece, porque aqui no meu canal eu tenho várias amigas, assim, tanto da minha cidade, quanto, assim, tenho, assim, amigas de Fortaleza, da Bahia, de Aracaju. E, assim, eu resolvi fazer essa tag pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Essa tag se chama Vivendo Fora do Brasil. É o país e a cidade que eu vivo. Eu vivo na Espanha e a cidade que eu vivo se chama Jaén, no sul da Espanha. Se eu moro sozinha. Não, eu não moro sozinha. Eu moro com a minha família, eu moro com as minhas 2 filhas e o meu marido. Quarto, há quanto tempo? Entre idas e vindas, na verdade, eu já conheço a Espanha há muito tempo, assim, é mais ou menos uns 8 anos, porque é o tempo que eu conheço meu marido, só que, assim, viver mesmo, quando eu decidi viver aqui de verdade, já tem quase 4 anos, 4 anos. A quinta pergunta. Se eu já vivi em outro país? Não, eu nunca vivi. A parte do Brasil, a Espanha é o primeiro país que eu vivo mesmo. Sexta, a minha idade. Eu sei que quem estiver vendo esse vídeo agora, como eu, sabe muito bem como eu, que qualquer tipo de mulher não gosta de dizer a idade, né? Mas eu vou falar aqui, 28. É verdade. A sétima pergunta. Como surgiu a ideia de eu viver no exterior? Na verdade, não surgiu. Eu nunca pensei na minha vida em viver fora do Brasil. Na verdade, eu nunca tive esses planos, nunca tive esse plano assim na minha mente. Nunca tive assim, porque tem gente que diz, eu sempre quero sair assim do país e isso. Claro, eu tinha curiosidade de conhecer outras culturas e isso, mas assim, viver fora do meu país, nunca tinha assim pensado nisso. E como eu já estava com meu marido há muito tempo, assim, namorando e tudo, então teve uma hora que eu tive que decidir. A gente, assim, devido à distância, a gente teve muitos problemas de voltar e terminar isso. E chegou um tempo que, assim, a gente voltou de vez e eu tive que... Depois que eu me casei, eu botei assim na minha cabeça que é aqui que meu marido vive, é aqui que tem o trabalho dele, então a gente... Assim, eu já conheci ele, já sabia que ou ele tinha que ir pro Brasil ou eu tinha que vir pra cá. Então, na verdade, foi por isso que eu vim, porque eu me casei, porque a vida do meu marido sempre foi aqui, o trabalho dele e tudo, então eu tive que vir pra cá. A 8ª pergunta, foi difícil conseguir o visto? Pra mim não foi difícil, assim, graças a Deus, porque eu me casei e, assim, quando a pessoa é casada é muito fácil. Nem pra mim, nem pra minha filha. Assim, aqui, a minha filha brasileira, né? Não teve problema nenhum. A 9ª pergunta, qual a pior situação que você passou, né, aqui? Eu não tenho pior situação, entendeu? Nunca tive nenhum problema e, assim, sempre fui tratada bem aqui. Pra não dizer que eu passei uma situação, assim, chata, foi uma vez que eu fui comprar no Corte Inglês. Pra quem vive aqui, pra quem conhece a Espanha sabe que Corte Inglês é uma rede de lojas de shopping que existe aqui, não sei se em outro país, mas eu acho que sim, eu acho que na Suíça aí tem também. E que eu fui com a minha filha e eu tava com a minha bebê no carrinho e pedi pra minha filha perguntar enquanto ficava uma blusa que tava de promoção e a atendente da loja, que é uma coisa muito difícil, que nunca acontece nessa loja, porque é a melhor loja que existe assim na Espanha, sabe? O atendimento, tudo. E ela falou pra minha filha fazer a conta na calculadora. É isso. E daí minha filha veio e voltou pra mim e falou, mãe, ela mandou fazer a conta. E aí eu fiquei puta, porque eu digo, porra, que mulher mal educada. E daí eu fui lá e falei assim pra ela, até educação, e que respeitasse as pessoas. E mais, que se ela tivesse, como se diz, estressada com alguma coisa, ela não tivesse ido trabalhar nesse dia, porque ela estava assim ali para atender as pessoas, e foi uma dúvida que minha filha teve, que eu tive, e pedi para ela atender, assim, que eu ia falar pro gerente, mas depois eu fiquei pensando que todo mundo tem seus dias ruins também, e talvez a mulher estava na TPM, né, sei lá, e fiquei com pena, porque eu sei que se eu falasse ao gerente, ela podia
assim, eles podiam colocar ela pra fora, porque essa loja, assim, quem conhece sabe como funciona o Corte Inglês. Daí eu não queria, assim, de estragar a vida de uma pessoa, né? Por causa de um estresse, assim. Mas eu falei umas coisas a essa mulher. Pra não dizer, essa foi a pior situação que eu passei aqui. A 10ª pergunta. Um ponto turístico que eu gosto e falar sobre ele. Um ponto turístico que eu gosto é a Alhambra de Granada, que é assim, um lugar maravilhoso. Você entra, assim, é um lugar muito histórico. Foi construído pelos árabes no século passado, assim. E, assim, é um lugar muito bonito, castelo, tem jardins, assim, que foram construídos pelos árabes, pelos sheiks árabes do século passado. E então, eu não sei explicar muito bem, eu sei que é um lugar muito bonito. E que mais? A 11ª pergunta. Se eu falo a língua local e se eu acho importante a pessoa falar. Claro que sim, eu falo. Hoje em dia eu falo mais. E assim, porque eu procuro falar assim, em casa eu falo português com a minha filha, mas eu não falo muito. E se eu acho importante você falar, claro que sim. Como você vai saber se defender? Como você vai saber fazer qualquer coisa e ter uma vida, viver em um país se você não sabe falar o idioma? Isso é impossível. Então eu acho assim importante você falar a língua. A 12ª. O que pensa do país onde eu moro e se eles recebem bem os brasileiros? Nossa, gente, mas a Espanha, eu me identifico muito com a Espanha porque eles se parecem muito com a gente, brasileiros, assim, a culinária, a maneira de pensar, a maneira que eles se vestem, assim, e as coisas, assim, muitas coisas aqui, assim, digamos que eu prefiro o meu país, mas se é pra escolher um país pra viver, esse é o país que eu estou vivendo e eu amo viver aqui na Espanha. Se eles recebem bem os brasileiros, recebem sim, e, tipo, por exemplo... Eu vivo no sul da Espanha, onde eles são muito loucos, onde eles gostam muito de bailar, de beber, de dançar. Tem muita mescla, uma mescla e são muitos... Você vai num local assim, tem restaurantes brasileiros cheios de espanhóis, eles sim recebem bem os brasileiros e eles acham curiosos a gente, assim, a maneira da gente falar e tudo, a cultura da gente. Sobretudo, uma coisa que a gente tem em comum com eles aqui, que eles dão muito valor é o futebol, eles gostam muito de futebol, então eles sim recebem bem. Assim, onde é a cidade que eu vivo, eles são mais fechados porque são desconfiados, mas quando ele pega assim confiança em você, as pessoas, entendeu? Eles têm confiança em você, ele se abre. São pessoas assim fechadas, mas uma vez que tem assim você como amigos, realmente eles te tratam como amigo. Eu gosto muito assim. Acho que eles recebem bem os brasileiros. A 13ª, sente muita falta da família? E que produto brasileiro eu sinto falta? Eu sinto muita falta da minha família. Eu venho de uma família muito grande, eu sou a mais nova das mulheres e somos em nove na minha casa. 5 mulheres e 4 homens, então eu sinto muita falta, eu sou muito apegada, sobretudo às minhas irmãs. A gente somos assim, de se juntar fim de semana na casa de uma, o próximo fim de semana na casa da outra e fazer churrasco e falar mal do marido da outra. E a gente, coisas de irmãs, coisas de mulheres, né? A gente discute, no dia seguinte a gente tá tudo como se nada acontecesse, assim, somos muito unidas, sabe? E nada, eu sinto muita falta, assim, da minha mãe, da minha família em geral, eu sinto muita falta, sobretudo dos meus amigos também. Tenho muitos amigos em Fortaleza. Um beijo pra você, Júnior, eu te amo. Renato, Fátima, Girlane, que é o amor da minha vida. E sinto muita falta, assim, dos meus amigos, em Aracaju, dos meus amigos assim na Bahia. Sinto muita falta mesmo. E um produto que eu sinto falta do Brasil, falta de por exemplo, uma Skol gelada num dia de sol de 30 graus, assim, na beira da praia, com caranguejo. A única coisa que eu sinto falta de verdade é isso. Quais meus planos para o futuro e se eu pretendo morar aqui para sempre? Eu não tenho assim planos assim, digamos que meus planos é continuar com a minha família e onde meu marido estiver eu vou estar com ele. E como se diz, se eu pretendo morar aqui pra sempre, possa ser que um dia a gente vai viver no Brasil, mas assim, não tem agora na minha cabeça essa obsessão que eu vou voltar a viver no Brasil. E nem viver aqui pra sempre. Eu acho que o amanhã só a Deus pertence. O que tem no país que eu moro e o que eu acho que deveria implantar no Brasil, ter no Brasil.
Eu acho que deveria, o que tem aqui, o que eu acho que eles respeitam muito, assim, as pessoas nos hospitais públicos, entendeu? Eu, quando eu tive a minha filha, 4 meses atrás, eu tinha a opção de ter minha filha no privado e eu escolhi o público. Gente, é porque o público aqui é a mesma coisa do privado, sendo que com mais qualidade, porque tem mais aparelhos que por exemplo, muitas clínicas não tem os aparelhos que tem no hospital público, e daí o tratamento com eles, eu tive minha filha, eles colocaram a epidural, não cobraram nada assim, me trataram muito bem, a minha família, sabe, me receberam bem, foram pacientes, não tenho nada assim pra falar do serviço de público, assim, tipo o SUS, né, daqui da Espanha, a Seguridade Social que diz aqui. Então eu acho que eles deveriam implantar o mesmo, tanto isso quanto assim, a educação que eles dão aqui, a educação no público, assim, nos colégios públicos, eles deveriam, o Brasil, o governo do Brasil, a presidente do Brasil, deveria copiar um pouquinho da Europa, sabe, pegar um pouquinho de cada coisa, assim, e implantar no Brasil, porque eu acho isso muito importante, que é muito chato e é uma situação muito triste você morrer numa fila de um hospital e você paga nos seus impostos, e quando você, você vai envelhece, você não tem direito nem a ter nem a ficar doente, você morre assim. Eu acho isso muito triste, sabe? Então eu acho isso, nem produto, nem máquina, nem nada. Eu acho que eles deveriam copiar um pouquinho disso, tá vendo no meu canal. E se vocês gostarem, não esquece de dar um like aqui. Um beijo bem grande. Tchau, meus amores. Tchau.